Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês. E hoje a gente vai fazer um breve estudo, porque todo o estudo que eu estava preparando ficou no notebook e eu esqueci o carregador, por incrível que pareça. Mas a gente vai fazer um comentário para não deixar passar em branco dessa paraxá que vai tratar acerca da vida de José e do que aconteceu, inicialmente com ele e seus irmãos. Tiveram alguns contratempos. E o tema da Paraxá é justamente a gente, como está aqui na epígrafe desse texto, amor e prudência ao julgar. E Yeshua vai nos ensinar o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério em que julgares, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu no cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como poder dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco no teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, Yeshua nos ensina que não devemos julgar. Então, muitas pessoas se utilizam disso para também, quando nós apontamos algum erro em determinada doutrina, que a gente não deve julgar. Mas o critério que Yeshua está falando não é disso. O julgamento que Yeshua está dizendo é você não trazer a condenação às pessoas. É você simplesmente ter atenção nos detalhes da situação para você tomar a sua decisão. Tomar a decisão é uma coisa, julgar a pessoa é outra. Que é o que a gente vai abordar nesse estudo, conforme a paraxá que se encontra em Gênesis capítulo 37, verso 1 em diante. E o texto vai dizer o seguinte, então vou mostrar a vocês só alguns detalhes para vocês observarem que toda a história nos é contada aos olhos de que, por exemplo, José era sempre justo, de que Judá cometeu um erro e que a sua sogra Tamar ela se prostituiu, ela fez algo muito errado, e que a esposa de Potifar ela traiu seu marido, ela era uma pessoa devassa, imoral. Então a gente vai observar também no texto aqui algumas situações para que a gente possa tomar as nossas decisões e nosso julgamento. Se a gente se colocasse no lugar do Eterno, muitos dos personagens bíblicos morreriam sumariamente. Então a gente tem que, às vezes, reconhecer o nosso erro ao julgar. Reconhecer que nós não temos a oportunidade de olhar todos os lados da história. Então veja bem, no texto de Gênesis 37, verso 2 diz: portanto, essa é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e as cabras com os seus irmãos. No texto em hebraico, não fala nessa ordem. Fala que os seus irmãos pastoreavam as ovelhas e José os seus irmãos. Ou seja, como se José ele ficasse no encargo de não tomar conta das ovelhas, e sim dos seus irmãos. Ou seja, José, com 17 anos, sendo o filho mais novo, ele tinha a função de ficar como se fosse um gerente dos seus irmãos, gerenciando as ações dos seus irmãos. E o que acontece? A gente observa que ele estava aqui com os servos, os filhos da concubina de Jacó, das concubinas, de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Também no texto hebraico, essa palavra que José falava do seu pai sobre a má fama dos seus irmãos, na realidade tem um sentido de que José levantava falsos testemunhos contra os seus irmãos. Agora, a gente falando assim, como algumas vezes as pessoas se espantam, mas a gente vai ver que mais à frente no texto, a gente vai encontrar indícios que realmente se dava assim. Então imagine, você tem um pai e seu pai mostra a preferência por uma pessoa mais nova. Esse filho mais novo do seu pai, você tem 11 irmãos
E esse filho mais novo, além de ser o predileto do seu pai, ele ainda vai a seu pai inventar histórias fraudulentas contra você. E no meio de tudo isso, observe o texto, veja o que continua dizendo. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele é o filho da sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Então ele deu uma túnica que tem um estudo muito interessante do canal Techuvá Total, que vai falar que essa é a mesma túnica que era dada aos jovens príncipes que seriam mais adiante reis. Então não tem nada a ver com a túnica colorida, mas uma túnica com características de realeza. Então, como se José fosse o preferido do seu pai para seguir adiante com as promessas que foram dadas a Abraão, posteriormente a Isaac, posteriormente a Jacó. E Jacó elege José como sendo esse portador das promessas que virão para a sua descendência. Então seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Então, aqui também mostra que Jacó tem grande parte de erro nisso aí. Tem um mandamento que diz: pais, não causai ira nos vossos filhos. Então, literalmente, a gente observa que Jacó, ele causa essa ira aos seus filhos ao eleger um filho e demonstrar isso para todos, que ele amava mais a um do que ao outro. Então, eles tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Então José, para terminar de lascar, como diz o ditado aqui, ele teve um sonho e contou a seus irmãos. Então José, ele já se via como um chefe dos seus irmãos, ele já estava fazendo a cabeça do seu pai, contando histórias que seus irmãos eram maus e que ele era bom, e ele vai e tem um sonho. Esse sonho provavelmente vem do Eterno, com certeza, né? Porque mais à frente ele cumpre-se. Mas a gente nota que nem todo sonho é necessário você contar já sabendo o contexto daquilo ali. Então mostra que José, ele vai se elevar acima dos seus irmãos. Não só espiritualmente, mas também o seu ego está maior do que os seus irmãos. Porque se rebaixar perante outro, não quer dizer nada. Yeshua diz que num campo serão plantados joio e trigo. O joio ele permanece de pé e o trigo se abaixa. Então, isso não quer dizer que essas pessoas literalmente estavam numa condição pior do que a de José, mas que José, naquele momento, estava querendo se elevar acima dos seus irmãos. Tanto que diz, ora José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele, ou seja, e foi acrescentado, que é o nome Yosef, foi acrescentado ainda mais ira acerca do ódio que os seus irmãos já tinham sobre José para com ele. Então, o que a gente está aprendendo disso? Olhar o outro lado da história. Por que os seus irmãos se irritaram contra José? Por que eles tiveram ira? Por que eles tiveram ódio? A gente vê situações de, por exemplo, o seu pai o amar mais, José mentir para o seu pai contando falsos testemunhos contra o seu próximo, José sonhar e contar reunido na frente de todos que ele será maior do que os seus irmãos vão se prostrar diante dele. Então, todo esse ódio vai sendo alimentado tanto por José quanto por seu pai. São erros em cima de erros para que determinasse aquela situação para José. Então, olha o que diz. Pareceu que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. E seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como um rei, ou dominarmos como senhor? Eles o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e suas intenções. Então, observe o final. Suas intenções. Então, José estava demonstrando que ele sim estava fazendo de tudo para que ele fosse rei contra seus irmãos. Tanto que a gente não vê José se objetivando a essa acusação. Ele completa, e ele diz: assim que narrou o sonho, depois José teve ainda outro sonho. Contou deste modo a seus irmãos: tive outro sonho. Desta vez vi o sol, a lua, 11 estrelas que se curvavam diante de mim. Agora a pergunta que nós fazemos é:
A mãe de José já havia morrido. A mãe de José já havia morrido. Ali ele já está contando que havia 11 estrelas, ou seja, porque o seu irmão mais novo, Benjamim, já havia nascido e sua mãe já havia morrido. Então, provavelmente, esse segundo sonho vem do próprio Yosef. É algo que vai acontecer no futuro, mas é um desejo do próprio Yosef. Por quê? Ele conta que a lua também está se curvando diante dele. Agora, a lua é a própria mãe dele que já havia morrido. Então, é um sonho particular de Yosef que ele está atribuindo como se fosse uma profecia. O primeiro sonho, provavelmente sim, é uma profecia do Eterno. O segundo sonho, que acontece em partes, é uma repetição do mesmo sonho, do primeiro sonho. É bem simples. Agora, a gente demonstra que é algo do próprio José, porque está mostrando a sua mãe se curvando diante dele, só que a sua mãe já havia morrido. Então, isso demonstra mais uma vez que José tinha por plano subjugar os seus irmãos. Exercer uma liderança não por méritos, como ele consegue no futuro, mas exercer uma liderança que deveria ser dele sim, mas por força, por suas próprias forças. Então, a gente vê o decorrer da história, os irmãos de José, eles, por se irritarem muito com toda essa situação, eles arquitetam um plano de matar o seu irmão. Mas Rubem consegue dissuadi-los para não matar, mas que sim o jogasse dentro de um poço. E Judá, o irmão de Yosef, o quarto a nascer da irmã de sua mãe, né? Agora me fugiu o nome de Leia, perdão. Ele tem uma ação interessante. Ele diz o seguinte, ó. Então, no verso 26, sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde, vendemos aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Então Judá, ele dá uma sugestão, em vez de matar, vender o seu irmão. Agora eles falam isso olhando um caravana chegando próximo deles. Só que o que é que vai intrigar? As pessoas acreditam que os próprios irmãos venderam. Na realidade, não, o texto não diz isso. O texto vai dizer que eles tiveram a ideia, mas que, observem bem, vinde e vendamos aos ismaelitas. Eles estão vendo os ismaelitas próximos. Mas quando eles estão conversando isso, outra caravana consegue achar o seu irmão e eles sim vendem aos ismaelitas. Por quê? Quando passavam mercadores ismaelitas, retiraram José da cisterna. Agora, nesse texto aqui, deixa eu mudar aqui a versão. Deixa eu botar aqui tá na Almeida mesmo. Olha aqui, ó. Já mudou, ó. Na versão King James estavam ismaelitas e ismaelitas, mas observe aqui nessa versão e observe no verso 27 e no verso 28. Vinde e vendemos-los a esses ismaelitas. Agora, no verso 28 diz, ó, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então, quem tirou José do poço foram os midianitas. E esses o venderam para os ismaelitas. Qual é a mudança que tem no nosso pensamento? Nenhuma. Mas a gente tem que se atentar mais para o texto e prestar mais atenção aos detalhes. Por quê? Nós, às vezes, atribuímos acusações que não procedem ao próximo. Então, Rubem, voltando ao seu irmão mais velho, quando ele se afastou, né, ele deu a ideia de não o matar, mas vender, de não matar o seu irmão, mas jogá-lo ali, depois ele vir para retirar e restituir a seu pai, ele se afasta das suas obrigações. Ele se afasta do seu irmão e acontece toda essa situação e ele vem rasgar as vestes. Então, às vezes,
a gente tem arrependimentos, mas não são sinceros. A gente não tomou ações para que aquele arrependimento não acontecesse. Então, assim é a nossa vida, né? Na semana passada a gente estudou que o Eterno deu as condições para que nós trabalhássemos para conseguir algo. Então o Eterno sempre nos dá força para nos levantarmos, para sairmos de manhã para trabalhar. E assim a gente deve fazer em tudo na nossa vida, inclusive com relação às coisas espirituais, às coisas que importam com relação a Deus. Rubem saiu um momento de lá do seu irmão e acontece uma tragédia. Ele é vendido para os ismaelitas. E o que acontece? Mais à frente diz o seguinte: e tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se é esta ou não a túnica do teu filho. Então, eles mandam para o seu pai essa túnica revestida de sangue e enviam para o seu pai a túnica de José. A pergunta que nós fazemos é: Jacó havia matado um animal também e se vestido com sua pele para enganar o seu pai. Agora os seus filhos matam um animal e revestem com o sangue aquela roupa para enganar também a Jacó. Então o que é que a gente aprende? Que determinadas coisas um dia vão tornar para a gente. Pode passar anos, mas coisas que a gente não se deixou, como é que eu posso dizer? Não se esvaziou delas, não arrancou elas do nosso coração. Se a gente continuar alimentando, um dia elas tornarão para a gente, para o mal. Então a gente deve se livrar das coisas mais, nos limpar verdadeiramente e andar uma vida nova com o nosso Criador, que Ele é misericordioso para nos perdoar e não trazer a punição em sua plenitude para nós. Então, no capítulo 38, a história de Judá e Tamar, eu vou resumir. Judá, ele teve 3 filhos com uma cananeia. Isso os judeus não contam, né, direito. Eles vão tentar desvirtuar a história. Mas a nação de Judá, dos judeus, nasce através de uma relação entre um judeu e um gentil. Então, 3 filhos nascem de Judá, 2 morrem quando ele entrega esses seus filhos para a sua nora Tamar, e um morre, o outro ele não quer trazer a lei do levirato, né, que é fazer um filho em Tamar para que a descendência do seu irmão que morreu continuasse, e o próprio Eterno também o mata. E Jacó ele decide não dar o seu terceiro filho para Tamar, ele enrola Tamar, como diz o ditado aqui no Nordeste. Ele diz: olha, vai para tua casa que quando meu filho estiver mais velho eu levo ele para você ter uma descendência. O que é que a gente aprende? Que Tamar se prostituiu, ela se vestiu de prostituta, não é verdade? E que ela se colocou no caminho para enganar a Judá, perdão. Judá, por que Judá ele vai para longe dos seus irmãos? Porque Judá foi aquele que ficou se martirizando por ter dado a ideia de vender o seu irmão, de distrair os seus irmãos ali com aquela conversa. Era para ele tentar persuadir os seus irmãos para tirarem seu irmão da cova e levar de volta para seu pai. Então ele não aguenta a culpa e vai para longe. Isso é uma mentalidade, um pensamento que está descrito na sabedoria dos judeus, que chama-se Talmud. No Talmud fala-se acerca disso, de que Judá se sentiu penalizado e resolveu se afastar dos seus irmãos, porque ele não aguentava a culpa. Agora, quando ele faz isso, ele vai para uma cidade dos cananeus, toma a esposa lá, tem filhos com a cananeia, dos seus filhos morrem 2, e ele não quer dar para essa mulher porque ele a considerava amaldiçoada. Só que o que acontece? Judá é aquele que vendeu seu irmão que queria vender seu irmão para o Egito. Então ele fez com que seu irmão se afastasse. Então, de punição, o que é que acontece com Judá? Ele se afasta. Judá, ele provavelmente foi ele que entregou as vestes para o seu pai e disse: tu reconhece isto aqui ou não?
para o seu pai, ele reconhecer as vestes do seu filho morto, em tese. Agora veja o que acontece com Judá de novo. E dizia, ó, então Judá disse a Tamar sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Então, Judá foi enganar a Tamar. Agora observe que Tamar quem engana Judá. Então, tudo tem a sua volta. Agora, por que a gente julga que Tamar também era uma pessoa ímpia? Porque as pessoas dizem que era. Na realidade, Tamar, ela é lembrada no livro de Ruth, no capítulo 4, se eu não me engano, como uma pessoa justa. Por quê? Ela queria dar a descendência aos filhos de Judá. Ela queria dar continuidade às promessas que provavelmente ela recebeu do seu esposo, do seu marido. Ela queria dar uma descendência ao povo de Judá. Mas Judá estava negando a ela. Por isso que ela tomou uma atitude radical, impensada. Mas ela fez isso por amor ao povo de Deus. Ela não queria sair desse meio. Ela não queria pedir divórcio, pedir que Judá o liberasse do voto. Não, ela queria fazer parte desse meio. Então, vendo Judá, teve-a por uma prostituta, está aqui no verso 15, porque ela tinha coberto o seu rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que me darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás o penhor até que envies? Então ele disse, o penhor, que penhor é que te darei? E ela disse, teu selo, o teu cordão e teu cajado que está na tua mão. Ou seja, itens de identificação particular. Então o que é que a gente vê na história de novo? Um cabrito, um cordeiro. A gente vê o item de identificação particular, que no caso de José, era a sua túnica. De Judá ele deu o seu cajado, o seu selo. A gente vê o cordeiro que foi usado para enganar o pai. Esse cordeiro também foi usado para enganar a Judá, porque ela não queria o cordeiro. Então ela se levantou e tirou-se sobre si o véu e vestiu o vestido da sua viuvez. Ou seja, ela teve relações com ele e ela concebeu um filho dele. Depois ela voltou a ser viúva. Judá enviou o cabrito à mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da sua mulher, da mulher, porém não achou. E o que aconteceu? O amigo, depois que procurou, não achou, ele disse, olha, não achei, não a achei. Também disseram os homens daquele lugar que que aqui não esteve prostituta. Então Judá disse, deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que temos enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo, Tamar, a tua nora, adulterou. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora até que seja queimada. Então, esse texto aqui é o que tem tudo a ver com o tema do nosso estudo, com aquilo que Yeshua nos ensinou. Não julgues para não ser julgado. Não traga condenação para ninguém antes que você escute todos os lados da história. Judá, ele nem foi perguntar à mulher o que aconteceu. Ele já trouxe a condenação que para ele era justa. Ele deveria queimar a sua nora no fogo porque ela traiu a confiança dele. Mas só que ele não queria ser queimado por ter traído a confiança dela, por estar mentindo para ela e não dar o seu filho. Então, às vezes, a gente se acha mais justo do que os outros, mas a gente não olha para os nossos próprios erros. Às vezes a gente imagina que aquelas pessoas cometeram atos, mas a gente não sabe os motivos que elas cometeram aqueles atos. Atos que muitas vezes, às vistas dos outros, são impensáveis. No caso dos irmãos de José, todo mundo os acusa de tê-lo vendido para o Egito.
eles não venderam ninguém. Eles colocaram, ele tinha a intenção disso. Mas talvez no caminho eles repensassem e tirassem ele do poço e levassem de volta para o seu pai. Quem vendeu foram os midianitas, venderam para os ismaelitas. Então, quando a gente tem que pensar antes de acusar, a gente tem que medir as nossas palavras. Por que eles queriam vender o seu irmão? O seu irmão também estava fazendo coisas que aumentava, acrescentava o ódio deles. Ele não estava fazendo coisas para diminuir o ódio que seus irmãos tinham. Imagine se Jacó tivesse chegado para Esaú e em vez de se prostrar 7 vezes, pedisse para que Esaú se prostrasse e que ele seria o senhor de Esaú e que ele deveria se prostrar diante de Esaú, deveria se prostrar diante dele. Provavelmente Jacó seria morto. Jacó soube usar a cabeça, soube como falar com seu irmão para que o seu ódio, a sua ira fosse aplacada. Ele enviou presentes ao seu irmão. Ele enviou, mostrou a sua família, mostrou o amor que ele tinha pelo seu irmão. Já José não aprendeu com seu pai. José, ele fazia de tudo para acrescentar o ódio dos seus irmãos. Ele mentia difamando seus irmãos. Ele falou sonhos provocando seus irmãos. Ele se vestia com aquela túnica para mostrar que era rei sobre os seus irmãos. Então, José acrescentou a ira do seu próximo. Não justifica o ato dos seus irmãos de querer o matar ou vender ou qualquer outra coisa, mas que a gente tem que olhar para o outro lado da história e se colocar no lugar. Será que você, dadas as mesmas circunstâncias, você não tomaria as mesmas atitudes que os irmãos de José tomaram? Será que você, dadas as mesmas circunstâncias, não falaria como Judá, que mandou queimar a sua nora, sem escutar a sua história antes? Mesmo você todo errado, como você pode julgar uma pessoa, mandar queimá-la, se você também pode ser o responsável por aquele ato? Então, e tirando fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece e peço-te, de quem é este selo, esse cordão e esse cajado? Então, ela não pegou esse material e saiu divulgando por aí. Ela chamou o seu sogro, como a gente diz aqui no Nordeste, na grande, chamou ele e disse: toma, isso aqui foi de quem eu tive relações, de quem eu concebi. E observe o que Judá diz. E conheceu Judá, conheceu o quê? Os seus itens. Agora, esse mesmo texto no verso 25, que está aqui, é o mesmo texto que Judá perguntou ao seu pai quando deu as vestes de José para ele. Disse: conhece isso aqui de quem é? Ele perguntou ao seu pai. Agora Tamar está perguntando a mesma coisa para ele. Conhece, peço-te, de quem é este selo, esse cordão e esse cajado? Ela está perguntando: você conhece isso aqui? Provavelmente Judá estava se lembrando aí do erro que ele cometeu a enganar o seu pai. Quando ele escuta isso, ele lembra-se do engano que ele teve com seu pai. Do mesmo jeito, Tamar está o enganou, né? E está perguntando a ele se ele conhece, para que ele se relembre do seu erro, do seu passado. E olha o que ele disse. E disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Então, o que é que a gente aprende dessa história de Judá, da história de José, até o momento? Que a gente deve ter muito cuidado ao julgar. E por último, observe um detalhe importante sobre aquilo que acontecera com José. José, ele é difamado pela mulher de Potifar. Agora, José difamava, lembre-se, os seus irmãos. Então, isso torna para José. José queria ser rei por suas próprias forças. José jogado na prisão. José queria ser maior do que os seus irmãos. José agora, ele está sendo um escravo. Então, ele está aprendendo com os seus erros para que no futuro ele tome as decisões corretas. Na sua inexperiência, José teve como, nessa sua reclusão, nesse seu exílio,
Ele teve momentos para refletir sobre suas atitudes, da forma que ele acrescentou o ódio a seus irmãos, da forma que ele queria ser superior, da forma que ele queria blasfemar contra os seus irmãos para crescer. Então ele teve vários momentos para pensar sobre isso. E o que é que a gente vai fazer agora? Fazer a outra defesa. Se você estivesse no lugar da esposa de Potifar, será que você conseguiria resistir às tentações que ela teve também? Por quê? O que é que acontece? E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado. O problema é o seguinte, porque essa palavra que chama Potifar de oficial do faraó, na realidade é a palavra eunuco do faraó. Na minha tradução aqui da Bíblia de Jerusalém está a palavra eunuco. E o eunuco é uma pessoa que é castrado. Ele não pode ter mais relações sexuais com as mulheres. Os reis da época, eles tinham várias mulheres para simbolizar o seu poder, a sua virilidade, e eles não podiam ser traídos. Então eles tinham a seu dispor eunucos para cuidarem das mulheres, homens que não podiam ter mais relações sexuais. Só que Potifar, ele se tornou eunuco, provavelmente para servir ao faraó. Só que ele era casado, então já fazia anos que ele não tinha mais relações sexuais com a sua esposa. E ele contrata, a Torá fala que José era um homem belo de afeição. Tanto que no verso 6 vai dizer, ó, deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que não sabia nada, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante, ou seja, José era formoso de corpo e de rosto. Então, a mulher de Potifar já estava casada com ele há vários anos, teve já tempos que ele teve relações com ela, mas ele resolveu se tornar eunuco, não ter mais relações sexuais. Ele foi castrado e ele coloca José para tomar conta da sua casa, um homem forte, um homem bonito, um homem que estava bem-aventurado, né? Tudo que ele fazia dava certo, era uma pessoa respeitada no meio daquela casa. E, em determinado momento, a mulher sentiu o seu desejo de ter relações com José. Justifica o ato que ela teve? Não. Mas, se a gente não nos deixar julgar pelos nossos atos, pelos atos dela, perdão, se a gente se colocar no lugar dela, a gente vai entender algumas situações que podem vir levar a pessoa a cometer o erro. A gente não deve julgar conforme a aparência. Yeshua nos diz isso lá em João capítulo 8, verso 20 e pouco, 22, se eu não me engano. Ele diz que a gente não deve, capítulo 7, não deve julgar pela aparência, mas sim conforme a reta justiça. Então, o que é que a gente vai aprender nesse estudo de hoje? Um estudo breve, um estudo rápido, um estudo mais longo. Estava no computador, mas dessa vez não deu. Que nós temos que, antes de dar o nosso veredito, para acusar alguém, para condenar alguém, a gente tem que primeiro se colocar no lugar do nosso próximo. A gente tem que conhecer toda a história, tudo o que levou a pessoa a cometer aquele ato e não pensar, lógico, querer colocar situações a mais numa história que a gente não conheça. A gente tem que aprender a julgar só conforme aquilo que nós conhecemos, se a gente tiver embasado em todas as situações, ouvir o nosso próximo. Por que você cometeu isso? Por que você fez isso? Para que aí a gente possa saber se é verdade aquilo que nos é contado ou não. Yeshua certa vez nos diz que qualquer ato que a gente for cometer, falar contra o nosso próximo, a gente deve levar 2 ou 3 testemunhas. Então, essa é a nossa dica de hoje, nosso estudo, para que nós possamos aprender a verdade sobre a Torá
conforme a reta justiça, conforme Yeshua nos ensinou. Então, eu espero que vocês, irmãos, tenham aprendido hoje um pouquinho a mais sobre as Escrituras, né? É um resumo dessa paraxá que nos ensina bastante. Que o Eterno abençoe vocês e até a próxima.